tarde. Oi, boa tarde, Mariela. Boa tarde, Maria. Como vai? Já estou registrando a presença de vocês, tá? É uma graça, né? Pegar o meu. Não, eu liberei agora mesmo, Leandro. Muito boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Mariela. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu pergunto a Mariela se temos quórum para dar início à reunião. Ainda não, presidente. Precisamos de mais 2 conselheiros. Está um pouco baixo o seu áudio, para mim, dá uma aumentada, se possível. Ainda não. Precisamos de mais 2 conselheiros. Mais 2 conselheiros, então vamos aguardar assim que o quórum estiver pronto para iniciarmos a reunião, por favor, me comunique, tá bom? Estamos aqui no aguardo para início da reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campo Grande, segundo a convocatória, 15ª reunião ordinária de 4 de outubro de 2023, por videochamada. Em instantes, daremos início à reunião.
Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, se alguém entrou depois. Mariela, qual a situação do quórum? Ainda não, presidente. Ainda sem quórum para início da reunião. Em mais alguns instantes, estaremos dando início à 15ª reunião ordinária de 4 de outubro de 2023, por videochamada, do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande.
votar. Muito boa tarde a todos e a todas, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Vamos dar início à 15ª reunião ordinária de 4 de outubro de 2023 do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Eu passo a ler a convocação, não sem antes consultar a Mariela sobre o nosso quórum. Temos quórum, presidente. Temos quórum para dar início da reunião. Obrigado, Mariela. Então, eu vou ler a convocatória. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Convocação. Para a 15ª reunião ordinária de 4 de outubro de 2023, por videochamada, o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, criado por meio da Lei Municipal 16.185, de 29 de dezembro de 2021, no uso de suas atribuições legais, convoca todos, todas, conselheiros, conselheiras, titulares e convida as suplências a participarem da 15ª reunião ordinária a ser realizada dia 4 de outubro de 2023, às 14h30, nosso atraso foi devido à falta de quórum, por videochamada, cujo link de acesso será encaminhado como foi oportunamente por e-mail. Ordem do dia. Fala da presidência, item 1. Item 2, discussão e deliberação sobre a ata da reunião anterior, Assembleia de Eleição da Vice-Presidência, Secretário-Geral, em 2 de 8 de 2023, Assembleia de Eleição do Secretário-Geral, em 6 de 9 de 2023, e reunião ordinária de 6 de 9 de 2023. Item 3, atualização dos andamentos da Câmara Técnica de Diretriz de Licenciamento Ambiental, da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental. Item 4, fala dos conselheiros. Campinas, 27 de setembro de 2023, Rogério Menezes, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Lida a ordem do dia, pois não? Quórum confirmadíssimo. Também está aqui à minha direita o nosso contador, parceiro e grande técnico aqui de carreira da Prefeitura de Campinas, Carlos Grégio. À distância, a nossa líder, Mariela. Fala inicial da presidência. Mais uma vez, dando boa tarde a todos e a todas, eu queria dizer que esse é o nosso 15º encontro e para a nossa reunião de hoje, eu tenho os seguintes informes iniciais. Primeiro, na última reunião, nós aprovamos a inscrição do Conselho Gestor da APA Campo Grande, com representação do conselheiro Carlos Alexandre como titular, sem inscritos para suplência, no Conselho da Cidade, com cidade. A inscrição foi encaminhada e obtivemos a resposta já enviada por e-mail para a ciência de todos da homologação da dita representação. Assim, desejo um bom trabalho ao senhor Carlos Alexandre, passa a representar o Conselho da APA do Campo Grande e que nos manterá, com certeza, informado das discussões, eventuais demandas, caso haja. Também eu queria comunicar ao coletivo que eu dei entrevistas a várias mídias em relação às construções ilegais na APA do Campo Grande, no sentido de publicização para conhecimento de modo amplo das ilegalidades. Risquei de qualquer fala minha o termo irregularidade. Insisto que todos façam o mesmo. O que é irregular pode ser regularizado, que não é o caso nem da APA Campinas, nem da APA do Campo Grande. Os parcelamentos ilegais são ilegais, criminosos. A gente tem que chamar pelo nome. O primeiro lugar onde que a gente tem que chamar as coisas pelo nome é no próprio CONGEAPA, seja o CONGEAPA Campinas ou Campo Grande. Então, dando conhecimento à sociedade das ilegalidades que ocorreram e ocorrem na APA do Campo Grande, com o objetivo de alertar e levar o conhecimento da sociedade, ex-secretário do Verde, presidente do Conselho Gestor da APA,
participou das seguintes entrevistas. Entrevista na CBN ao vivo, entrevista ao vivo na Rádio Massa, entrevista gravada na IPTV, participação na audiência da Comissão Permanente de Meio Ambiente, tendo recebido o convite para estar presente do presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Zé Carlos, gravada pela TV Câmara, entrevista ao vivo na Rede Família, na RF-TV, e live recente, produzida pela Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, a convite da conselheira doutora Renata Franco. Foi encaminhado por e-mail pela Mariela a todos os links para visualização das referidas matérias e entrevistas, caso haja interesse em tomar ciência do teor das nossas falas, publicamente alertando, orientando, chamando atenção para o problema, dando nome aos bois, listando, inclusive, os 11 casos principais em processo, em ação civil pública, que nós temos novidade hoje, vamos falar dela. Bom, então essa era a fala inicial aí da presidência. Nós vamos entrar direto no item 2 da pauta, me desculpe, discussão e deliberação sobre a ata da reunião anterior. Os senhores conselheiros e conselheiras receberam previamente o conteúdo das atas da reunião da Assembleia de Eleição da Vice-Presidente e Secretário-Geral em 2 de 8 de 2023, Assembleia de Eleição do Secretário-Geral em 6 de 9 de 2023, 2 de 8 de 2023, Assembleia da Eleição do Secretário-Geral em 6 de 9 de 2023 e reunião ordinária de 6 de 9 de 2023. Pergunto aos senhores conselheiros, como indicativo desse presidente, se podemos dispensar a leitura na íntegra das referidas atas, uma vez que elas foram encaminhadas previamente. Que eles forem contrários à dispensa da leitura das atas, se manifestem no chat. Alguma manifestação, Mariela? Não, nenhuma manifestação. Alguma abstenção? Nenhuma abstenção registrada. Não havendo abstenções ou manifestações em contrário, aprovada a dispensa da leitura das referidas atas por unanimidade dos presentes. Então, passamos a discutir o teor, vamos fazer isso com cada uma das três, obviamente, o teor da ata da Assembleia de Eleição da Vice-Presidência e Assembleia de Eleição do Secretário-Geral de 2 de 8 de 2023. Aqueles que queiram discutir o teor da ata, fiquem à vontade para se manifestar e pedir a palavra. Alguém queira discutir? Mariela, no chat, por favor. Nenhum registro Ninguém de fala. inscrito para discutir a ata, vou colocar em regime de votação. Que eles forem contrários à ata da Assembleia da Eleição da Vice-Presidente e Secretário-Geral de 2 de 8 de 2023, registrem no chat a sua contrariedade. Vale o mesmo para alguém que queira se abster da aprovação dessa ata. Mariela, alguma manifestação no chat? Não há registros. Não havendo, fica considerada aprovada a primeira ata. Segunda ata, em regime de discussão. Assembleia da Eleição do Secretário-Geral de 6 de 9 de 2023. Alguém inscrito para debater, para discutir o conteúdo dessa ata? Não há registros. Se não há inscritos, em regime de votação. Aqueles que forem contrários se manifestem no chat, assim como aqueles que se abstêm na votação dessa ata. Algum registro de contrariedade ou abstenção, Maria? Não, nenhum, presidente. Não havendo, fica aprovada a ata da Assembleia Geral do Secretário-Geral de 6 de 9 de 2023. Por último, em discussão, a ata da reunião ordinária de 6 de 9 de 2023. Se alguém quiser discutir, fazer alguma alteração na ata, por favor, se manifeste agora no chat. Alguém para discutir? Nenhuma inscrição. Não
havendo inscritos para debater a ata, passo a regime de votação. Aqueles forem contrários à ata, por favor, se manifestem no chat. Sua contrariedade. É o mesmo para aqueles que quiserem se abster da votação da ata da reunião ordinária de 6/9/2023. Alguma contrariedade ou abstenção, Maria? Nada registrado, presidente. Então, havendo, fica aprovada a ata da reunião ordinária de 6/9/2023. Passamos imediatamente ao terceiro item de pauta. No terceiro item de pauta, quanto às câmaras técnicas, né, dentro do último mês, não houve solicitação de agenda para reuniões. Assim, eu ponho à disposição a palavra para os representantes das câmaras técnicas, tanto da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental como a de Licenciamento Ambiental, caso haja algum informe para conhecer. Os senhores coordenadores aí de Câmara Técnica, né? Carlos Alexandre se encontra na sessão? Não, Carlos Alexandre não está presente. Carlos Alexandre não está na sessão, as câmaras técnicas não se reuniram. Me parece que alguém gostaria de falar alguma coisa aí sobre as câmaras técnicas. A palavra, o momento é agora, que nós vamos passar para o último item de pauta, que é a fala dos conselheiros. Sim, o Marcão está inscrito. O Marcão está inscrito para falar das câmaras técnicas. Por favor, Marcão. Então, além de pedir, né, essas reuniões das câmaras técnicas, tem que ter também, no mínimo, uma por mês, antes até mesmo da reunião do Congeapa, né? Pedir a seguinte coisa também. Agora que a gente fez a visita, mostrei para vocês o real problema da APA Campo Grande, a gente precisa partir também para o plano de manejo. Não adianta a gente ter Câmara Técnica querendo aprovar loteamento, mas a gente não vai ter plano de manejo aprovado, né? E aí pode dar problema com o Ministério Público, por não ter plano de manejo, aí é complicado. Eu acho mais fácil a gente, além de fazer as reuniões com as câmaras técnicas, a gente tentar partir para o plano de manejo da APA Campo Grande. O mais rápido possível, porque a Câmara Técnica não vai poder tomar a decisão exatamente sem o plano de manejo. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Fica registrado o puxão de orelha do Marcão, e ele tem toda a razão. Nós temos uma situação seguinte: o plano de trabalho aí, passo a passo até o final do plano de manejo, está em fase final de elaboração e será apresentado na próxima reunião, Marcão. Fica o nosso compromisso. A doutora Ângela Guiral foi representar também Campinas, né, em conferência internacional, e de lá seguiria para suas férias regulamentares. Então, ela está de férias, coordenando aí a finalização do plano, e pediu já que eu colocasse em pauta da próxima reunião, ou seja, da 16ª reunião do Conselho Gestor da APA Campo Grande, apresentação pela Secretaria do Verde do nosso cronograma de trabalho e do nosso script inicial aí do plano de manejo. Então, muito obrigado, Marcão, por lembrar disso. Nós estamos devendo essa parte mesmo, e vamos começar a colocar isso para andar na próxima reunião, já no próximo começo de mês aí, tá bom? Muito obrigado. Vamos retomar, então, a nossa reunião. Presidente, Pois não. Presidente, a Tereza pediu a palavra, na sequência do Marcão. Tudo bem. Tereza, com a palavra, eu vou passar. É que nós, se for para falar das câmaras técnicas, por favor, e depois já é a fala dos conselheiros, e a gente já emenda com o próximo item de pauta. Tereza, com a palavra. É o mesmo assunto, é o plano de manejo. Eu queria lembrar que a gente está apenas 12 anos atrasado, porque, se não me engano, o decreto da APA Campo Grande é de 2011, e a gente teria 5 anos para ter feito esse plano. Ou seja, nada do que está acontecendo iria acontecer, porque a gente teria regras e seria tudo diferente, tá? Outra coisa, eu quero só lembrar que eu mandei um e-mail para todo mundo,
que eu achei muito interessante, o documento do Ministério Público na ação do plano de manejo, agora, se não me engano, foi dia 23 de setembro, e aonde ele conseguiu que vai ser feita uma revisão do plano de manejo um estudo ou uma revisão do plano de manejo da APA de Campinas, para ver se foram cumpridas todas as leis. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante, e a gente, com certeza, vai usar aqui, e também o Ministério Público pode ajudar a gente nessa elaboração desse plano novo, porque é mais fácil ele examinar agora e dar o ok, do que daqui a X anos, igual está acontecendo no outro, de ter que revisar tudo. Inclusive, nessa revisão, eles vão fazer o levantamento das 47 matas, que a prefeitura não conseguiu fazer, isso está na ação, até a prefeitura dar uma resposta meio esquisita para o Ministério Público, e aí eu não me lembro qual foi o órgão do governo que fez esse levantamento, e deu muita diferença. Isso dá problema direto no Condepac, que está tombado, que não está tombado, e aí pedem coisa, e o Elcio fala que a mata está maior ou está menor, porque o mapa da Dionete é antigo, enfim, essa coisa não pode ficar desse jeito. Então, eu só estou falando que agora, dessa APA, que a gente vai ter todas essas informações, vai ser bem mais fácil de controlar, de perguntar, de recorrer ao MP, enfim, a gente vai ter mais opção. Obrigada. Muito obrigado, Tereza. Só registrar que em 29 de dezembro de 2021 foi a data de criação em lei, como me passou aqui o Carlos, deste Conselho Gestor da APA do Campo Grande. E que, por exigência da legislação federal, não é possível iniciar plano de manejo antes de criação do Conselho Gestor da APA. Então, a partir da criação do Conselho Gestor da APA em 2021, por lei, nós tomamos as medidas rapidamente para instituir o Conselho, estamos na sua 15ª reunião e estamos trabalhando no plano de manejo da APA. Antes disso, como não havia regulamentação em termos de criação do Conselho, não era possível fazer o plano de manejo. Lembrar que foi esse secretário, no dia do seu aniversário, no ano de 2018, dia 8 de maio, que nós assinamos a portaria do plano de manejo da APA, depois de longo tempo de discussão, de debate, mas nós enfrentamos a necessidade, conseguimos com a sociedade aprovar por unanimidade no Conselho Gestor da APA Campinas o plano de manejo. Então, a gente, antes do início do trabalho das últimas gestões, nós tínhamos, nos planos de manejo de unidades municipais, nenhum plano de manejo. Hoje nós temos o plano de manejo da APA de Campinas, que é a maior parte do território nosso. Temos em andamento o plano de manejo da APA Campo Grande, né, e de 2 outras unidades de conservação e proteção integral. Então, são 4, além da Mata de Santa Genebra, que também tem o seu plano de manejo. Ao final desse trabalho, nós teremos plano de manejo em 5 das 6 unidades municipais, além das outras estaduais, que também existem nos planos de manejo das unidades estaduais e federal, que é a Mata de Santa Genebra, em parceria com o ICMBio. Então, sempre a gente pode ver o lado cheio e o lado vazio do copo. Eu só vou dar um palpite, então. Só vou dar um palpite aqui, então. O plano de manejo da APA Campinas, muito provavelmente só saiu porque o Conselho brecou todas as análises de empreendimento. E se não teve isso antes, nem aqui nessa APA também, foi porque não teve nenhum cidadão se propôs a ver que não tinha e cobrar da prefeitura, tá certo? Mesma obrigação do Conselho tinha que ter tido. Tá? Fica registrada a sua opinião e eu registro o trabalho
Sim, vamos, é os dois lados, não é? Você não falou? Por favor. Deixa eu acabar de falar, por favor, para o secretário, não é só o senhor que fala. Por favor, pode falar, por favor. Ah, então, é o copo meio cheio, meio vazio, ele tem dois lados e duas visões, é só isso. Obrigada. Só lembrando que eu não interrompi a sua fala, você falou até o final e você que interrompeu a minha fala. Não deixa, fica registrado, a senhora que fez esse acréscimo de fala, e assim eu achei que a senhora já tivesse acabado de... Como a senhora aproveitou aí para fazer as suas reiteradas críticas, eu coloco aqui em registro público também o trabalho árduo de servidores de carreira que se dedicaram das áreas protegidas ambientalmente em Campinas, que vem tirando os planos de manejo do papel, fazendo com que eles sejam implementados na APA de Campinas, a fiscalização ambiental de Campinas também atuando fortemente aí na APA Campinas, com as primeiras decisões judiciais, notícia inclusive que eu vou trazer aqui, favoráveis, inclusive a ações demolitórias por parte da prefeitura. Então, só para deixar claro, não interrompi sua fala, você fez a sua fala regulamentar, eu estava falando, você interrompeu, fez um debate, eu concluí a minha fala. Obrigado, conselheira. Vamos passar para a próxima, em frente aí, na fala dos conselheiros, já que a gente terminou o item 3 da pauta. Fala dos conselheiros, eu estou inscrito como conselheiro. Ô, Rogério Menezes, olha as mãozinhas aí levantadas. Presidente, por favor, depois da Tereza, o Marcão levantou a mão e o Marcelo também. Vamos ver a mãozinha. Só estou pedindo. E a Tereza novamente. Isso. Desculpa, Tereza. Fazer a minha fala que eu não fiz no informe inicial da presidência, como conselheiro que também sou, presidente desse conselho, para atualizar o conselho antes dos debates dos conselheiros de informações importantes, eu diria até históricas. Então, se eu puder fazer esse registro, e na sequência a gente abre o item 4 com a fala dos conselheiros. Estou acrescentando uma informação importante à fala inicial da presidência. Então, eu queria comunicar a este conselho a decisão no processo PMC 2022-000-44.500, número 1, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Campinas, Fórum de Campinas, Terceira Vara de Fazenda Pública, decisão mandato, processo digital número 103.9254-09, 2023.8.26.0114. Assunto: ação civil pública sobre parcelamento solo. Requerente: município de Campinas. Requeridos: William da Silva Vieira e outros. Juiz de Direito, Dr. Ricardo Barea Borges. Antes de ler o documento, para que fique registrado aqui para a história neste conselho, publicizado neste conselho, eu vou comunicar a todos que o processo não está em segredo de justiça. Então, a partir de agora, ele pode ser acompanhado, aí, como já está sendo por alguns senhores, diretamente os próximos passos aí no judiciário. Juíza de Direito, doutora, aqui como eles escrevem, Ricardo Barea Borges. Vistos. 1. Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência proposto pelo município de Campinas em face de William da Silva Vieira e outros, relatando a existência de 10 empreendimentos imobiliários clandestinos em região especialmente protegida do município de Campinas, a área de proteção ambiental do distrito do Campo Grande, APA Campo Grande, na qual busca a municipalidade incessantemente, sem êxito, controlar a expansão e a consolidação de tais empreendimentos. Requer a concessão de liminar para fim de compelir os requeridos a paralisar imediatamente as obras em andamento, bem como cessar a veiculação de quaisquer propagandas publicitárias e divulgações por qualquer meio, visando a alienação de lotes nos referidos empreendimentos, tudo sob pena de multa diária. No mérito, pede a procedência dos pedidos iniciais a fim que sejam demolidos os empreendimentos, bem como os requeridos sejam condenados à reparação de supostos danos ambientais, à compensação in natura pecuniária, além de pagamento de indenização pecuniária por alegado
dano moral coletivo, folhas 0145. A inicial veio acompanhada de documentos, folhas 46.665. Parecer do representante do Ministério Público favorável à concessão da medida liminar pleiteada, folha 1674 a 1678. O requerido William da Silva Vieira compareceu espontaneamente nos autos e apresentou manifestação à folha 1681 a 1688. É o relatório no qual fundamento e decido. A atribuição de tutela de urgência antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, fumus boni iuris, e o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, periculum in mora. E no presente caso, embora a matéria de fundo deva ser analisada mais profundamente ao final, vislumbro que em sede de cognição sumária e superficial estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida. Da análise da documentação que acompanha a petição inicial, é possível extrair, a princípio, que foram identificados pelo ente municipal que os requeridos são proprietários das glebas escritas nos autos, ou a qual teriam sido desmembradas de forma clandestina a revelar parcelamento irregular em solo rural com edificações e empreendimentos imobiliários para fins habitacionais sem prévio licenciamento, autorização urbanística ou ambiental, em região da área de preservação permanente, preservação como está escrito aqui, né, de proteção ambiental do distrito do Campo Grande, APA Campo Grande, criada por meio do decreto municipal número 17.357/2011, com infração do artigo 37 da Lei 7666 de 79. As medidas administrativas empregadas pelo ente municipal, embargo coletivo, auto de infração e imposição de penalidade de multas, ao que parece, não foram suficientes para a identificação de todos os proprietários dos lotes, visando proibir o parcelamento irregular de solo, bem como a reparação de danos ambientais causados. Cabe consignar que, embora tenha mencionado sua proteção integral, o ente municipal indicou que a APA do Campo Grande configura a unidade de conservação de uso sustentável, inclusive o que se extrai do teor do Decreto Municipal 17.357/2011, sendo que a presente demanda visa impedir as ocupações e parcelamento do solo irregulares na área, em solo rural, e não vedar a ocupação humana, caso esta ocorra de forma regular e sustentável, inclusive por não haver previsão no referido decreto para elaboração de plano de manejo, para que se possa ser esclarecido o zoneamento responsável nessa região rural. Por conseguinte, entendo que as questões aventadas pela requerida das folhas 1681 e 1688, no sentido de que há a possibilidade da unidade de conservação ser das duas espécies sustentável de proteção integral, não é obstáculo à concessão de liminar para a paralisação das edificações por fins habitacionais, possibilitando a discussão em juízo ante a probabilidade de direito alegado sobre parcelamento de solo e edificações que são irregulares. Ressalto tais elementos revelam em sede de cognição sumária a probabilidade de direito em debate, ademais, a situação descrita vem acarretando prejuízo ao meio ambiente, as regras de zoneamento do município e adquirentes terceiros de boa-fé a configurar o perigo da demora, caso a situação se prolongue no tempo. Dessa forma, necessárias medidas urgentes apontadas, com vistas a evitar ou minimizar novos danos ambientais. Por outra via, é certo que há possibilidade de reversibilidade da medida, caso ao final o pedido culminatório seja julgado improcedente. Assim, na esteira do parecer do Ministério Público, páginas 1674 e 1678, de rigor o acolhimento da liminar pleiteada. Diante do exposto, presente a possibilidade do direito de periculum in mora, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar aos requeridos imediata paralisação de quaisquer obras, andamento nos empreendimentos imobiliários da APA do Campo Grande e que cessem a veiculação de propagandas publicitárias e divulgações por qualquer meio, visando a alienação de lotes do referido empreendimento, sob pena de multa diária. Só para finalizar, de R$3.000 até o limite de R$300.000, multa diária de R$3.000
até o limite de R$300 mil diária, nos termos do artigo 537 do Código do Processo Civil. Cadastre-se o patrono do requerido William da Silva Vieira, procuração a folha 1689, citem-se os requeridos para que contestem a ação no prazo comum de 30 dias, nos termos do artigo 17, parágrafo 7 da Lei 8429 de 1992, desse vista ao MP, servirá o presente assinado eletronicamente como mandado de ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei, intime-se, ciência ao Ministério Público, Campinas, 18 de setembro de 2023. Então, a gente torna público, até que fique gravado e registrado para este conselho e para a sociedade que nos assista depois à reunião desse conselho, essa acolhimento por parte do Judiciário da medida liminar solicitada na ação civil pública da Prefeitura contra os loteamentos ilegais identificados na área de proteção ambiental da APA do Campo Grande. É o que eu tinha a informar. A palavra está aberta para os conselheiros inscritos. Marcão é o primeiro? Isso. Pois não. Primeiro, na verdade, é a Tereza. Pode. Primeiro, na verdade, é a Tereza. Depois sou eu. Estou a inscrição. Então, pode ser a Tereza, seja a Tereza. Tereza. Pode falar, Marcão, primeiro? Não? Posso falar? Tereza, depois Marcão. Pedir licença aqui para o titular. Primeira coisa, eu enviei no e-mail, eu coloquei lá que a ação não estava em segredo. E coloquei aqui ao lado, aqui no chat, aquele material que a gente recebeu. É o link da ação, é o pedaço da petição e da decisão. Eu acho uma coisa, ô secretário, o senhor fala destemperada. Eu quero que essa sua fala saia registrada na ata, por favor, e eu venho aqui fazer a minha rejeição contra a sua fala. Eu peço respeito a todos aqui, inclusive ao secretário. Eu acho que respeito é bom e eu gosto muito. Então, eu acho que a gente tem que se respeitar. A minha fala não foi destemperada de maneira alguma, não ofendi ninguém, não falei nada que não fosse verdade, tá? Tudo que eu falo, eu tenho documentação. E o que eu falei da APA, nós estamos na APA de Campinas desde aquela época. Então, eu só peço respeito e que saia a minha fala e a fala do secretário na ata, por favor. Fica registrada. Isso, na ata. E aí, eu acho que... agora o senhor está me interrompendo. As discussões que começam aqui... Olhando o seu pedido. Por favor, prossiga. O meu pedido tem que ser feito, independente de o senhor concordar ou não. As discussões... A senhora eu concordo com a senhora? Eu estou falando que precisa sair, porque precisa sair. O conselheiro tem a fala. E tem o direito de sair tudo na ata, tá certo? Rogério Menezes, ao mesmo tempo que o senhor pediu para ela ficar quieta, eu vou pedir para o senhor ficar quieto, por favor. Eu acho que a gente tem que se respeitar aqui, sabe? E eu acho que o senhor também, agora, eu acho que as discussões que começam, como as nossas começaram, se eu entrei na sua fala, me desculpe, eu achei que o senhor já tivesse acabado, só vou falar agora quando levantar a mão, tá certo? Agora, o senhor também devia levantar a mão para falar como conselheiro, só uma ideia. Obrigada. Então, por favor, eu vou fazer o meu comentário sobre o que aconteceu hoje aqui. Eu vou registrar na ata, assim como é de seu direito. Bom, primeiramente, esse secretário do Verde estava conduzindo a reunião, passou a palavra à conselheira fez uso da palavra, concluiu a sua palavra. O secretário voltou a falar, deixa eu só verificar a gravação. O secretário voltou a falar e foi interrompido pela conselheira, que o acusou de não estar respeitando o seu direito de falar, e foi concedido imediatamente a fala do seu secretário, pelo secretário, a senhora conselheira. Por favor, não usa a palavra. Usou a palavra errada. Não, então nós vamos ficar discutindo aqui. Eu não acusei ninguém. Vocês não vão transformar. Vamos falar claro que não, secretário. Aí não vai transformar isso aqui num circo. Eu estou com a palavra. Não, o senhor que está transformando. Isso aqui não vai rolar. Não, o senhor que está invertendo a fala. Não vai rolar, não vai rolar. Por favor. Por favor, digo eu também. Então, por favor, Marcão. Sim, mas ela não concluiu a palavra.
Você mandar eu calar a boca, não admito. Eu falei, ao mesmo que o senhor mandou ela ficar quieto, por favor, fique quieto. Então, o senhor também tenha respeito. O senhor também tenha respeito. Em nenhum momento eu fui desrespeitoso. Não é o senhor que é presidente da sessão, o senhor pode ter direito de desrespeitar o senhor. De maneira alguma, Rogério. Por uma questão de ordem, podem ser falados um por vez, por uma questão de ordem, lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo, por favor. Você não vai, Marcão. Você me desculpa, você não vai me mandar calar a boca aqui numa reunião oficial dessa. Em uma hora eu falei para o senhor calar a boca, eu falei, fique quieto, porque o senhor também falou para ela ficar quieta. O senhor também tem que dar respeito. Dê respeito para ser respeitado, por favor. Interrompendo a fala desse secretário. E foi repreendido. Não, o senhor, mais uma vez, está desrespeitando. Porque o senhor está colocando palavras de coisa que eu não falei. O senhor me mandou calar. Com licença. Vai registrar em ata toda essa confusão que foi causada. Então, registre em ata. E nós vamos. Registre em ata e eu vou puxar a gravação. Nós vamos, inclusive, pegar a gravação. Registre em ata e eu vou puxar a gravação. Ok. Ótimo, dos dois lados a gente toma providência. Quem vai mandar calar a boca ao presidente da sessão? Por favor. E a senhora, por favor, espere a sua fala para fazer suas considerações. E vamos em frente com a fala de mais inscritos. Tá difícil o negócio aqui, hein? Bom, tá difícil por sua causa. Gente, por uma questão de ordem, vamos... Por favor, Mariela, quem está inscrito para continuar falando? Tereza, você já finalizou? Posso passar a palavra para o Marcão? Sim, obrigada. Por favor, Marcão, vamos nos ater ao interesse do Conselho no Campo Grande para que essa reunião flua positivamente, por favor. Só quero que minha fala não seja interrompida. Ninguém vai interromper. Se foi interrompida, vamos lá. É o seguinte, primeiro ponto, né? O próprio processo está dizendo que não pode anunciar. Existem milhares de placas espalhadas por Campinas, a estrada de Hortolândia, Rui Rodrigues, um monte de coisa, anunciando a APA Campo Grande. Cada foto que tirar dessa placa é uma multa, vou colocar na data, é lógico, é uma multa a mais que esse loteamento vai estar recebendo. Estou orientando a Secretaria do Verde a fazer o trabalho dela. Ponto. É simples isso. Tá? Segundo ponto. Vamos lá. Agora, tá lá, a ação pública. Antes era diligência da delegacia em segredo de justiça, mas agora a ação está como pública. Quanto mais a gente divulgar os loteamentos, melhor. Terceiro ponto. Como já questionei aqui em reunião, né, teve 16 loteamentos denunciados, né? O qual direto estão falando 11 loteamentos. Não são 11 loteamentos, igual o próprio secretário, uma vez em reunião aqui, explicou. São 11 donos. A gente precisa anunciar os 16 loteamentos, né? São 16 loteamentos, né? A gente precisa anunciar esses 16 loteamentos, porque senão vai ter gente que vai comprar loteamento achando que vai estar regular e não está. Mas são, desses 16 loteamentos, são 11 donos. Isso eu estou dizendo o que o próprio secretário falou aqui em reunião sobre o que estava sendo lançado. Quarto ponto, gente, que a gente precisa aproveitar. Quanto mais a gente anunciar e não redar o pé, é melhor para manter a APA limpa. Esse loteamento é legal. Se a gente arredar o pé, fraquejar, vamos evitar de falar desse assunto agora que está em ação judicial, besteira. A gente agora tem que exatamente mostrar o que está acontecendo, mostrar que é ilegal, mostrar que está a máquina ainda trabalhando, mostrar que tem corretores ainda vendendo loteamento, provar, apresentar, né, na justiça e aumentar as multas deles. Eu vi uma matéria do secretário do G1, eles até hoje não pagaram nenhuma multa. Eles não pagaram nenhuma multa. Por quê? Para eles, eles não vão pagar. É o pensamento deles. O que a gente tem que fazer? Aumentar cada vez mais a multa.
até a hora que o dinheiro da multa der até dinheiro para comprar todas as terras de volta deles. E dizia, ó, agora é da prefeitura isso. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, Marcão. Eu vou fazer um comentário sobre sua fala, que é para responder, né? Também concordo com você. Por isso mesmo que nós estamos falando em todas as oportunidades que temos, nos canais que se abriram para esse debate. Fizemos as falas e continuaremos falando. Estamos listando todos os empreendimentos, como colocou o Marcão, todos. A diferença é que alguns proprietários têm mais de um. Então, são 11, dos quais 10 estão identificados os proprietários, mas quando a gente cita todos os empreendimentos, entre aspas, todos que a gente está citando, porque o que existe é que um proprietário, às vezes, tem 2, 3 desses empreendimentos. Por isso, o total são 16, e a gente tem 11 citados e um não identificado proprietário. Essa situação. Por isso, a ação civil pública envolve 10 nomes, não 10 empreendimentos. Porque pode ter proprietário de áreas que tem mais de um empreendimento ilegal. Segundo, Marcão, justamente por você falar sobre as multas, o que acontece com as multas? Existem recursos em primeira, em segunda, terceira instância, só que a multa diária ela será aplicada após o julgamento da última instância de recurso, desde a data prévia da primeira autuação. Então, isso vai evoluir, sim, para a multa diária, que não se confunde, é uma multa diária em sede administrativa, não se confunde com a multa diária estabelecida no judiciário. Vai se aplicar a multa em sede administrativa pela Prefeitura de Campinas, Heloísa está aqui, pode nos complementar, e vai se aplicar a multa no judiciário determinada pela decisão do juiz. São 2 multas. Uma que tem a ver com o processo em sede administrativa e outra em sede civil, sabendo que o processo ainda pode resultar nas penas criminais. O combate ao crime ambiental ele se dá na esfera administrativa, civil e criminal. Então, essas coisas se somam, viu, Marcão? Sua preocupação é correta, mas as multas não deixam de ser pagas. Outra observação, não deixam de ser pagas, porque elas vão ficar atreladas ao imóvel, mesmo que eles se recusarem a pagar, que agora isso tem acontecido, isso vai para a dívida ativa e fica atrelado ao imóvel. Então, isso está ficando, na verdade, no CPF, está ficando na responsabilidade do proprietário original da área. Então, essas dívidas, elas nunca deixam de existir, elas vão para a dívida ativa em Campinas. Por isso, Campinas tem um recebimento de mais de 60% das multas emitidas pela fiscalização ambiental em Campinas são recebidas, são pagas. A média do IBAMA para recebimento de multa é 2,5%. Por favor, Marcão, pode fazer o seu contraponto. Queria também alertar a Secretaria do Verde que muitos que estão anunciando os empreendimentos ilegais, eles estão até mudando os nomes nos seus anúncios, tá? E quando manda a localização, dá exatamente na APA Campo Grande. Avisar sobre isso daí. E outro assunto que eu cheguei a esquecer, mas depois, assim que eu conseguir recordar, eu dou um toque para vocês aí. Abraço. Obrigado, Mariela. Mais algum inscrito entre os conselheiros? Tinha Marcelo. Marcelo? Ninguém mais inscrito para falar nessa sessão? Não, secretário, não tem mais nenhuma inscrição. Não havendo mais nenhuma inscrição, eu declaro encerrada a presente sessão. Desculpa, antes do encerramento,
como conselheiro ainda na fala dos conselheiros, só fazer o comunicado que a gente sempre fez dos protocolos, né? Então, protocolo da ação, da decisão judicial, eu já falei, portanto, eu não vou repetir. Tem o protocolo PMC 2023-0006-23-23-64, questionamento se a área está em perímetro urbano, cadastramento se possui aprovação do loteamento ao lado do Terra Azul. Encontra-se na Coordenadoria de Fiscalização Ambiental para a vistoria. PMC 2023-0001, 280573, que é o outro que a gente denunciou no Cresce, os corretores. Ressalto que não temos acesso ao procedimento interno do Cresce para apuração das denúncias contra os corretores. Não recebemos nenhuma resposta formal do Cresce até o presente momento. PMC 2022-0003-170881, forte concreto, em que pese o licenciamento ambiental da atividade não ser de competência municipal, a CFA irá aplicar a penalidade de multa à empresa pela poluição causada com esse despejo. Foi solicitado em 3/10/2023 a ACEMURB nova vistoria no local. Heloísa está presente? Quer falar também sobre algum desses casos? Não sei se a Heloísa está com a gente já, que ela estava também aí. Oi, boa tarde. Tô sim, secretário, tô aqui. Se quiser fazer tô aqui desde o início. As finais da nossa reunião, porque eu falei dos protocolos principais aí em trâmite. Sim. Não, só quero deixar registrado que foi um grande avanço, né, essa decisão liminar que a gente conseguiu. Vamos seguindo, como o secretário disse, com as multas diárias pela Secretaria do Verde na esfera administrativa, acompanhando e subsidiando a parte civil no que eles nos requisitarem, e estamos à disposição. Acho que foi um feito histórico, né, secretário, a gente conseguir essa liminar tão rapidamente, conseguindo que fossem todos autuados. Obrigada. Tá certo, Luísa, eu que agradeço aí a sua complementação, declaro encerrada a apresentação. Presidente, o Marcão... Com licença, o Marcão pediu a palavra. Fala da Heloísa. Marcão, por favor, para a fala, depois a gente encerra. Rapidinho. Lembrando, tá? Corrigindo, não só o secretário, mas muitos, tá? Protocolos de invasão, de ocupação na APA do Campo Grande, antes dela ser APA, a gente existe desde 2002, e depois disso, tem um protocolo que eu abri de condomínio ilegal, qual vocês até colocaram lá, aquele enorme, em frente, acho que Sítio Santo André, aí eles até tiraram o nome, né, uma vez de bloco lá, isso em 2018. E depois teve a de 2021, qual eu falei assim, gente, acelerou a invasão, eles aceleraram a ocupação. Então, denúncias da APA Campo Grande de loteamento ilegal existem desde 2000 ou 2002, por aí. Era isso que eu tinha para dizer. Claro que não era na época do secretário, né? Aí teve 2018. Na época era até quando o secretário fazia reuniões com a comunidade para discutir sobre a APA Campo Grande, quando eu falei do loteamento do Sítio Santo André. E depois, quando teve o 2021, quando a gente falou que estava acelerado, né, a invasão dentro da APA, qual eles tinham invadido essa área das nascentes e feito um monte de represa. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado pelo registro. Está alguma inscrição? Sim, presidente. Carlos Alexandre está presente agora na reunião e pediu a palavra. Carlos Alexandre, espero que você não esteja dirigindo. Por favor, com a palavra. Não estamos te ouvindo por enquanto. Infelizmente, nós não temos o áudio do Carlos Alexandre. Está ouvindo agora? Agora nós estamos te ouvindo. Estão ouvindo agora? Estamos encerrando a reunião, com a sua fala. Tá. Então, eu só estou pedindo a palavra para que eu acabei ficando no mundo. Coincidiu uma
técnica aqui na CTL, que eu faço um acompanhamento na Comissão de Meio Ambiente da Municipal de Jaguariúna aqui, e não teve jeito de eu sair antes, mas me desculpem depois nos autos da ata, se eu tiver observação com tudo que foi discutido, eu lá na ata faço alguma observação, né, pouco que eu pude acompanhar, mas foi mais para dar um oi aí para vocês, agradecer, pedir desculpas aí de não ter sido efetivo. Obrigado, Carlos Alexandre. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Tchau, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.